Meus irmãos, nós queremos, e eu acredito que as minhas palavras, na verdade, são as palavras do pastor Rogério, pastor Otto. Também queremos agradecer, pastor Samuel há de concordar com o que nós iremos dizer aqui. Irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor dos irmãos, pelas orações dos irmãos. Ontem, finalizando ali o jantar dos namorados, um irmão amado chegou perto de mim e disse: pastor, oro por vocês o tempo todo, vocês estão nas minhas orações todos os dias, e nós agradecemos por isso. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé. Perfeitos, irmãos, estamos longe de ser. É claro que temos as nossas limitações, mas nós louvamos a Deus porque os irmãos compreendem isso, e isso tem realmente feito com que nós também estejamos de joelhos, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Agora, como pastor presidente da igreja, falo e agradeço a igreja pela honra de ter me escolhido para esse tempo, para conduzi-los, para pastoreá-los. É claro que nós estamos ainda no início de caminhada. Agora, dia 2 de junho, completamos 9 meses de retorno. Ainda temos muito o que viver juntos. Peço aos irmãos paciência, se porventura ainda estamos nos ajustando, mas sou grato a Deus pelos frutos que já têm sido colhidos e pelo tanto que isso tem contribuído para o meu crescimento espiritual com os irmãos. Então nós estamos crescendo juntos, não é? Sou grato a Deus pela vida do pastor Rogério, que tem sido um parceiro. Caminhamos juntos, estamos sempre juntos, visitando, conversando, planejando. Pastor Rogério tem sido uma bênção para o meu ministério e também para a igreja. Muito obrigado, pastor. Pastor Otto, que tem feito um trabalho excelente em Cláudio, que Deus continue usando o irmão. Pastor Samuel, obrigado pela alegria de tê-lo como ovelha agora, por todo o aprendizado que estamos compartilhando. Deus o abençoe grandemente. Quero estender aqui também a minha gratidão ao pastor Nicodemo, que não está conosco nesta manhã, mas que foi meu professor no seminário. Pude aprender com o pastor Nicodemo o grego bíblico, não é? E pastor Nicodemo também tem sido uma bênção para a igreja. Quero aqui agradecer a Deus pela vida dos pastores Antônio Francisco, que cuida da nossa congregação em Vale do Sol. Pastor Jackson, que tem sido um companheiro, congregação em Carmo do Cajuru. E pelos novos obreiros, pastor João Manuel em Abaeté e pastor Janir em Cristais. Irmãos, tem sido uma maravilha caminhar com esses irmãos. E aqui queremos juntos agradecer a Primeira Igreja Batista em Divinópolis pela confiança. Orem por nós, irmãos. O nosso compromisso continua o mesmo: seriedade, temor diante de Deus, estudo da palavra, leitura, para que possamos corresponder às expectativas dos irmãos. Obrigado ao Ministério de Programas Especiais, sempre todo o trabalho feito com excelência. Muito obrigado. Quero agradecer a todos por esse momento tão importante para nós. Deus os abençoe grandemente. Vamos liberar as crianças para as salinhas nesse momento. Podem vir, nós vamos orar com as nossas crianças e depois nós vamos ouvir a palavra de um grande pastor, o pastor Paulo, o missionário Paulo, que nos falará hoje em Filipenses 3, de 1 a 11. Todas as crianças podem vir, nós iremos liberá-las para o culto infantil. Pastor Rogério, tem alguma palavra também? Gostaria de falar? Assim que as crianças saírem, eu te chamo, tá bom? Amém. Vamos orar com as nossas crianças. Senhor, abençoe nossos pequeninos nesse momento. Que seja para eles uma oportunidade de crescerem no conhecimento do Senhor. Obrigado por esse ministério, o ministério infantil da sua igreja, que já tem produzido
crentes em Jesus, porque as crianças, ó Deus, têm sido bênçãos para a igreja e elas têm conhecido cada dia mais a Jesus. Nós pedimos que o Senhor fortaleça os professores, dando sabedoria, discernimento, e que o Senhor continue sendo glorificado. Nós agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém? Deus abençoe todos vocês. Pastor Rogério. Bom dia, irmãos. Eu acredito que o pastor Alex disse tudo e eu assino embaixo diante de tudo que ele falou. E eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelas orações, pelo cuidado dessa igreja tão querida. Sem as orações dos irmãos, sem o cuidado dos irmãos, não é possível essa caminhada pastoral. E eu sou o menor de todos e o mais novo de todos, certamente. E eu conto com Deus e com o privilégio de caminhar ao lado desses homens tão sérios. Hoje pela manhã, antes do café inclusive, eu já enviei mensagens para os pastores que na minha vida me pastorearam. E eu louvo a Deus pela vida desses homens, servos de Deus, e me espelho. Certa vez, estava na Bahia pregando numa congregação, e depois alguém que conhece um dos pastores com quem caminhei, veio falar comigo e disse assim: rapaz, você está parecido muito com fulano de tal. E eu falei: glória a Deus, eu estou caminhando na direção certa, estou olhando no trilho de homens que têm testemunhado do temor do Senhor, da graça do Senhor. E eu agradeço aos irmãos por isso, agradeço ao pastor Alex pela confiança, pela harmonia, na cumplicidade, no ensino, no pastoreio. Pastor que não serve para ser pastoreado, não serve para ser pastor. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem colocado diante da minha vida homens sérios e tem me educado, me ensinado, me levado a amar cada vez mais a palavra do Senhor. Obrigado pelo carinho dos irmãos, obrigado à minha família, pela paciência, pelo cuidado, pelo zelo e pelas ausências, muitas vezes, mas a Thaís, de modo especial, está sempre orando e pedindo a Deus também que nos capacite. A todos os outros pastores com quem caminho, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Pastor Alex. Amém. Irmãos, em nosso último estudo, nós tivemos uma pausa por conta de algumas programações, mas nosso último estudo de Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 30, nós observamos quando Paulo, ele fala de dois servos de Deus. Ele falou de Timóteo, que estava com ele, acompanhando-o em sua prisão em Roma, e ele fala de Epafrodito, que fora aquele irmão enviado pela igreja de Filipos para conhecer, para tomar conhecimento das condições do apóstolo Paulo em sua prisão domiciliar. Agora, eu gostaria de pensar com vocês, Paulo fala desses dois servos, ele pede à igreja que honre, que receba principalmente Timóteo, que também estava expondo sua vida por amor a Deus e por amor a ele, Paulo. Mas agora Paulo vai falar de uma outra preocupação que ele tinha, porque Paulo estava por deveras preocupado com a investida de um grupo que sempre lhe dava muita dor de cabeça. O texto de hoje, Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11, tem como tema o que realmente importa. Paulo estava preocupado com a igreja, porque esse grupo que estava ameaçando a igreja poderia roubar a alegria da igreja, poderia roubar da igreja aquele contentamento que Paulo sabia que a igreja possuía, por conta da falácia desse grupo que deu muita dor de cabeça para o apóstolo. Nós estamos falando aqui de um grupo que surge, irmãos, e aqui eu gostaria de contextualizá-los. Esse grupo surge quando da descida do Espírito Santo. Os irmãos sabem, ali em Atos capítulo 2,
120 discípulos aproximadamente estavam reunidos num cenáculo, quando o Espírito Santo desce e eles começam a falar naquelas línguas idiomáticas por conta daquela quantidade de judeus que estavam em Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes, e ali nasce a igreja cristã. Então nós precisamos entender que quando a igreja nasce, ela é uma igreja composta de judeus que se converteram ao cristianismo, reconheciam Jesus como Messias, e também de prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo e que, por conseguinte, também estavam em Jerusalém naquele dia e creram em Jesus. Então, até o capítulo 7 de Atos, nós estamos falando de uma igreja tipicamente judaica, uma igreja com cristãos judeus, que ainda guardavam as prescrições da lei de Moisés, os horários de oração no templo, até que chegamos ao capítulo 8. Quando chegamos no capítulo 8, o evangelho agora também é pregado em Samaria. Ok, tá bom. Samaria ainda está ali dentro dos limites de Israel, eles são um pouco judeus, ok, tudo certo. Mas a coisa começa a ficar um pouco complicada quando Pedro, lá em Atos capítulo 10, vai pregar na casa de Cornélio, que era um gentio, e aos olhos dos judeus era um pagão. Ali Pedro está, Pedro os evangeliza, o Espírito Santo desce sobre eles, eles são batizados, e agora Pedro tem de se explicar para a igreja em Jerusalém. E ele vai dar esses relatos. Ele vai falar do que havia acontecido, muitos na igreja em Jerusalém se dão por satisfeitos, e aí Saulo de Tarso se converte. E é Saulo de Tarso que vai entrar por essa porta que o apóstolo Pedro abriu para os gentios. Pedro abre a porta, mas quem entra por ela é Paulo. Paulo é chamado para exercer um ministério entre os gentios. Ele então empreende a sua primeira viagem missionária e começa a pregar o evangelho em várias partes do Império Romano, e muitos estão se convertendo e estão crendo em Jesus e estão sendo salvos. E agora? É aí que acontece o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé vão ser chamados para dar um relato do que estava acontecendo no mundo gentílico, porque também os gentios estavam crendo no evangelho, estavam se convertendo e estavam agora recebendo a mesma graça que eles, os judeus, haviam recebido. A igreja então toma uma decisão. Qual foi? Nós não vamos impor sobre as costas dos gentios um fardo tão pesado. Eles não serão obrigados a guardar as prescrições da lei de Moisés, não serão obrigados a serem circuncidados, não serão obrigados a guardar o sábado, não serão obrigados a guardar as festas solenes de Israel. Apenas vamos pedir a eles que se guardem da prostituição, da carne sufocada e do sangue. O restante, eles não são obrigados. Esse foi o veredito, foi a decisão do concílio de Jerusalém. Mas pelo que tudo indica, um grupo de judeus não se deu por satisfeito. Muito provavelmente esses judeus não concordaram com a decisão do concílio de Jerusalém e começaram a ir em todas as localidades onde o apóstolo Paulo havia ido, plantando igrejas, ensinando esses cristãos que primeiro eles deveriam sim guardar a lei de Moisés, principalmente o rito da circuncisão. Eles diziam o seguinte: se vocês não se tornarem judeus primeiro, se vocês não forem circuncidados, se vocês não se converterem primeiramente ao judaísmo, vocês não poderão ser salvos. Essa era a falácia dos judaizantes. E aqui estão eles em Filipos, ameaçando a igreja de Filipos. E Paulo se preocupa com isso, principalmente
Paulo se preocupa com o fato de que aquilo que eles estavam ensinando, na verdade, tentava levar os cristãos que haviam recebido a liberdade da graça de volta à escravidão da lei. E isso poderia tirar a alegria dos cristãos, tirar o contentamento dos cristãos, algo que havia sido produzido quando eles receberam a graça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 1 o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E aí Paulo diz, cuidado com os cães. Ele chega a chamar os judaizantes de cães. Aqui, na verdade, Paulo está sendo um pouco sarcástico. Por quê? Porque os judaizantes, os judeus, chamavam os gentios de cães. Então, Paulo está usando essa mesma forma de tratativa para com os judaizantes. Cuidado com os cães, cuidado com esses falsos obreiros, esses falsos pastores que estão aí tentando incomodar vocês, batendo nessa tecla. Vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam se circuncidar, sejam circuncidados. Eles estão batendo nessa tecla, e eles não param de falar sobre isso. Eles têm obsessão no tocante à questão da circuncisão. E aí Paulo diz, isso não tem mais valor nenhum, a circuncisão somos nós. Nós somos a circuncisão. Cuidado com esses cães que ficavam ali mordiscando os calcanhares de Paulo, onde quer que ele fosse. Tanto é que Paulo vai escrever uma carta para as igrejas da Galácia, justamente para combater os ensinos desse povo. Ele vai escrever uma carta inteira dizendo que a graça é superior à lei de Moisés, porque os judaizantes estavam dando muito trabalho naqueles tempos. Então Paulo diz, cuidado com esses falsos obreiros, cuidado com os cães, cuidado com a falácia deles, porque, versículo 3, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo quis dizer o seguinte, esses que estão aí tentando falar com vocês, que vocês precisam ser circuncidados, eles confiam muito na carne, eles confiam muito no histórico que eles possuem. Eles acham que pelo fato de serem judeus, descendência de Abraão, isso é alguma coisa. Eles estão se gloriando na carne, na sua história. Eles estão se gloriando na sua genealogia. Eles estão se gloriando no fato de serem descendência de Abraão. Se é para se gloriar nisso, eu poderia me gloriar muito mais do que eles. Veja só, aqui no versículo 4, ele vai apresentar aqui o porquê, a partir do versículo 4, de ele, Paulo, poder se gloriar. Se a questão é olhar para a história, olhar para a descendência, olhar para o fato de ser judeu, olhar para o fato de ser circuncidado, se isso significasse alguma coisa, eu poderia lançar mão muito mais do que eles dessa questão. Veja só o que ele vai dizer no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, como prescrevia a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Irmãos, Benjamim foi um dos filhos preferidos de Jacó. Os irmãos sabem disso. E é interessante que ele era irmão de José, era um dos filhos que Jacó teve com sua amada Raquel, e foi justamente a tribo de Benjamim que, muito respeitada entre os israelitas, havia dado ao povo o primeiro rei de Israel. E também havia permanecido leal a Davi. Então não era uma tribo qualquer em Israel. E Saulo de Tarso era da tribo de Benjamim.
Então ele está dizendo o seguinte: os falsos obreiros, esses cães, estão aí tentando convencer vocês de que vocês precisam se tornar judeus, porque é isso que importa. Vocês precisam primeiro serem circuncidados, se tornarem judeus, seguidores da lei de Moisés, que esse é a grande glória de vocês. Eu quero dizer que eu sou muito mais do que eles. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Os fariseus eram muito respeitados em Israel. Eles eram os responsáveis por garantirem que a lei de Moisés seria cumprida. Eles eram os investigadores, aqueles que protegiam a lei de inovações, de novas doutrinas. Por isso, Jesus Cristo era o tempo todo perseguido pelos fariseus, porque onde quer que Jesus se encontrasse, ali estavam os fariseus para ver se Jesus ia ensinar qualquer coisa fora da lei. Então Paulo está dizendo: eu fui um fariseu. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, irmãos, um dos grandes rabinos daquele tempo. Ele diz: quanto ao zelo, porque se os judaizantes estão aí perseguindo os cristãos com essa falácia, eu sou muito mais zeloso do que eles. Se eles estão aí querendo guardar a lei e ensinar para vocês que a lei tem que ser guardada, eu sou muito mais zeloso do que eles. Por quê? Porque persegui a igreja, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ninguém nunca pôde me acusar de quebrar a lei. Então, se isso for motivo de glória, eu posso me gloriar muito mais do que eles. Eu tenho motivos para me gloriar muito mais do que esses que estão aí atazanando vocês, tentando convencê-los de que vocês precisam se tornar judeus primeiro. Mas aí Paulo agora pega pesado. Ele quer mostrar o seguinte: o que importa é o que vocês têm hoje em Cristo Jesus. Não é o que vocês, ou pelo menos esses judaizantes, querem convencê-los de que o que importa, a verdadeira glória, ou o verdadeiro sentido de tudo, está no fato de se tornar judeu. Não, o que importa é o que vocês têm hoje. E Paulo vai dizer isso, irmãos, de uma forma tão veemente, a partir do versículo 7, porque Paulo era uma pessoa extremamente respeitada em Israel, até o momento em que ele se torna cristão. Ele tinha tudo para deslanchar na carreira religiosa. Ele tinha tudo para ser um grande mestre em Israel. Era uma pessoa que estava sendo preparada para isso, até que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Até que naquele dia a sua vida mudaria radicalmente. É o que ele vai dizer aqui no versículo 7. Veja só: mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo aquilo que eu poderia ter sido no judaísmo, isso considerei perda, que no grego significa zemia, ou seja, algo que foi abandonado por conta de ter se encontrado algo superior. Quando eu fui encontrado por Cristo, quando eu encontrei Cristo, toda essa minha carreira no judaísmo, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é que importa. Meu Senhor, por amor do qual, preste atenção, perdi todas as coisas. O que foi que Paulo perdeu quando ele se tornou cristão? Perdeu a posição, perdeu o respeito dos judeus, perdeu a liberdade. Ele estava preso quando ele escreve essa carta. Perdeu a saúde. Paulo tinha um espinho na carne, e se os irmãos me permitem, eu creio sim, possivelmente era uma enfermidade. Passou a ser perseguido. Paulo era perseguido, Paulo era ameaçado de morte. Mas ele diz: perdi tudo isso, quando eu me tornei um cristão. E aí, irmãos, ele vai usar uma palavra aqui no grego, ele vai dizer o seguinte: e as considero como refúgio.
A palavra refúgio no grego é eskubalon. Sabe o que significa isso? Paulo está dizendo, tudo isso que eu fui no judaísmo, tudo isso que eu tive no judaísmo, é eskubalon para mim, é dejeto, é excremento, é isso mesmo, é esterco, quando eu encontrei Cristo Jesus. Veja só a palavra que ele usa. Ou seja, essa falácia dos judaizantes, isso que os judaizantes estão oferecendo para vocês, essa proposta de que vocês têm que se tornar judeus, que vocês têm que ser circuncidados, guardarem as leis dietéticas, isso é eskubalon, isso é excremento, isso não vale absolutamente nada. Eu considero tudo isso como refúgio, como eskubalon para ganhar a Cristo. É isso que importa. Jesus Cristo é infinitamente superior. A sua graça é infinitamente superior a tudo aquilo que o judaísmo oferece. Ou seja, Paulo está querendo mostrar que aquilo que os judaizantes ensinavam não tinha valor algum perto daquilo que eles haviam ganhado em Cristo Jesus. Em seguida, então, ele lista uma série de coisas que ele encontrou e que o judaísmo jamais lhe proporcionou. No versículo 9, ele fala que encontrou a justiça que procede da fé. Porque na visão dos judaizantes, a justiça procedia das obras, da prática da lei. Paulo está dizendo, não, a justiça procede da fé. Versículo 9, ele diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque os judaizantes chamavam para si a responsabilidade, somos justos porque cumprimos a lei de Moisés, embora isso fosse uma mentira, porque a lei de Moisés não poderia ser cumprida, era impossível de ser cumprida. Ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés, que compreendia 613 preceitos. Isso era impossível. Mas os judaizantes, no entendimento deles, se achavam os verdadeiros cumpridores da lei, chamando a justiça para si. Mas Paulo está dizendo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa foi uma primeira coisa que Paulo encontra no cristianismo e que ele não encontrou no judaísmo. Outra coisa que Paulo tem no cristianismo e não tem no judaísmo, comunhão dos sofrimentos de Cristo. Versículo 10 ele diz, para o conhecer, isso é que importava para Paulo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Irmãos, lembremos-nos de que Paulo foi o que mais sofreu por amor a Jesus, dos apóstolos. Se nós lermos 2 Coríntios capítulo 11, nós teremos um vislumbre do que Paulo sofreu por amor a Jesus. Ele tinha essa comunhão dos sofrimentos de Cristo, coisa que não acontecia no judaísmo. Coisa que não acontecia no judaísmo. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Existe hoje uma gama de pastores, de líderes religiosos que nunca serão perseguidos, nunca serão presos, nunca passarão por dificuldades. Por quê? Porque eles são adeptos da pregação do politicamente correto. O que há de pregadores hoje, pregando aquilo que todo mundo quer ouvir, defendendo o pecado, se colocando contra aqueles que pregam contra o pecado. Eu fico pensando quando eu ouço isso, esse camarada nunca vai ser preso, ele nunca vai ser processado, ele nunca vai ser perseguido. Por quê? Porque falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Paulo não era assim. Paulo pregava a verdade. Paulo mostrava toda a incoerência da lei para com a graça, e por conta disso era perseguido. Por conta disso sofria. Ele encontra isso no cristianismo, coisa que ele jamais encontraria no judaísmo. Ele também encontra no cristianismo esperança. É o que ele diz no versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo pensava nisso. Se os judaizantes só pensavam em circuncisão, 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 Paulo pensava vida eterna,
ressurreição, vida eterna, ressurreição. Paulo tinha no coração uma expectativa. Paulo estava ansioso, ele desejava passar pela ressurreição. Ele queria experimentar esse momento. Ela é a esperança do apóstolo. Então, resumindo, versículos 1 a 11, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para os crentes filipenses: escutem, vocês encontraram aquilo que verdadeiramente importa. Vocês encontraram aquilo que realmente tem importância. Não deem ouvidos para a falácia desses homens. Esses homens estão ensinando para vocês coisas que já foram superadas pela cruz de Cristo. O que esses homens estão oferecendo para vocês retirará a alegria do coração de vocês. Aquilo que eles estão mostrando para vocês, que é algo digno de nota, na verdade é escubalon, é esterco. Eu fui assim, eu sei o que eu estou dizendo, eu fui um deles. E eu digo para vocês, eu considerei tudo isso como perda a partir do momento que eu encontrei Cristo. Porque o que realmente importa é o que eu tenho hoje, não o que eu tive no passado. Não se deixem levar pelas propostas desse grupo falacioso. Não deixem que esse grupo convença vocês de que aquilo que eles têm é superior àquilo que Cristo tem. Porque o que Cristo tem para vocês é infinitamente melhor. Tá bom, pastor, ok, mas o que isso tem a ver conosco? Bom, eu quero extrair daqui algumas lições para a nossa vida, algumas aplicações, para que nós possamos colocar em prática. Primeira coisa que esse texto me ensina, que o pastor Paulo, o missionário Paulo me ensina: rejeite tudo aquilo que rejeita o puro evangelho de Cristo. Rejeite, irmãos. Rejeitemos. Não aceitemos tudo aquilo que rejeita o puro e simples evangelho. É isso que os judaizantes estavam oferecendo para os crentes em Filipos. Além da graça, além de terem ouvido o evangelho, os judaizantes estavam querendo anexar o judaísmo nisso. E estavam dizendo: olha, vocês precisam se tornar judeus primeiro, depois vocês se tornam cristãos. Isso desconfigurava completamente a pregação do evangelho. E eu digo uma coisa para vocês: a maioria das pregações de hoje em dia desconfiguram o verdadeiro evangelho. A maioria daquilo que se ouve hoje como pregação evangélica, na verdade, é uma adaptação dos que pregam para um evangelho que eles criaram. É um evangelho particular. O evangelho que tem sido mostrado hoje não é o evangelho das Escrituras. É um evangelho particular, adaptado, cheio de anexos, cheio de adendos, para atender às demandas de alguns grupos específicos. Nós devemos rejeitar isso. É o que Paulo está dizendo para a igreja: rejeitem isso, cuidado com esses cães, cuidado com esses obreiros fraudulentos. Paulo está dizendo isso para aquele povo naquele tempo, mas está dizendo para nós hoje, igreja do Senhor: rejeitemos a falácia de muitas pregações hoje em dia, que na verdade nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus, estudada com responsabilidade, é capaz de nos mostrar o evangelho puro e simples do nosso Senhor. Martinho Lutero tem uma frase fantástica, sempre lanço mão dessa frase. Ele diz assim: todo ensinamento que não se enquadra nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Rejeitemos esse evangelho do fácil, esse evangelho adaptado, esse evangelho que não traz rejeição, esse evangelho que não produz cara feia, esse evangelho que não faz as pessoas te odiarem, esse evangelho que não produz perseguição, esse evangelho do tá tudo bem, tudo certo, tudo jóia, esse evangelho do você pode ser o que você quiser, porque Deus te ama do jeito que você é, e Deus te aceita do jeito que você está. Esse evangelho não é o evangelho da palavra de Deus.
Porque embora Deus ame o pecador, Ele não quer deixar o pecador naquela condição. Ele quer trabalhar o pecador. Pregar isso hoje, irmãos, é arriscado. Hoje existem pastores que estão sendo processados aqui e ali, porque estão abrindo a boca, estão sendo verdadeiros pregadores de Deus. Irmãos amados, eu quero nesse momento dizer uma coisa para vocês. Eu digo e falo com veemência, e sei que esse não é apenas meu compromisso, mas é o compromisso dos pastores nessa igreja. Irmãos, nós pregaremos a verdade. Se formos perseguidos por isso, que sejamos. Se formos rejeitados por isso, que sejamos. Se formos presos por isso, que sejamos. Mas nós não vamos nos calar e não vamos simplesmente privar as pessoas de ouvirem a pregação do Evangelho de Deus. Orem por nós, irmãos, para que Deus nos dê coragem, mais intrepidez, mais ousadia, para que possamos pregar a palavra de Deus como ela é. Vamos rejeitar tudo aquilo que rejeita o Evangelho de Cristo. O que tem sido pregado hoje não é o Evangelho de Cristo. Rejeitemos. Assim como Paulo está dizendo para aquela igreja, rejeitem isso. Cuidado com esses cães. Rejeitem isso. Não aceitem isso. Isso não é Evangelho. Eles estão querendo tirar a alegria de vocês. Alegrem-se. Isso aí tudo é refúgio. Isso aí tudo é escubalo. Isso não vale a pena. Rejeitem. Rejeitem. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós devemos fazer. Rejeitar tudo aquilo que rejeita o Evangelho de Cristo. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui. Nada pode ser mais importante do que aquilo que recebemos em Cristo. O que é que nós recebemos em Cristo? A adoção de filhos. Eu gosto muito de uma música cantada por uma cantora chamada Raquel Novaes. Raquel Novaes canta uma música e ela diz assim na música: logo eu, um pobre pecador, logo eu, deixa eu pegar aqui, tão frágil e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Você conhece essa música? Cante comigo. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão frágil e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Foi isso que nós recebemos. O amor de Deus, a graça do Senhor. Somos filhos de Deus, irmãos. Existe algo melhor do que isso? Fomos perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse evangelho hoje, adaptado de muitos aí fora, não pregam isso. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho apresentado a nós pelo Espírito de Deus, está dizendo: ei, vocês são filhos do Altíssimo. Vocês foram perdoados. Não há mais dívida para com Ele. Nós fomos comprados por preço e nós pertencemos a alguém. Nós somos dele. Nada pode ser mais importante do que isso. Nada. Nós temos salvação, nós temos uma coroa da vida nos aguardando, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos. O evangelho da pregação positiva, o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, essas pregações não oferecem isso para as pessoas. Por isso que as pessoas continuam tristes, amarguradas, dominadas por uma desesperança, porque o evangelho que é pregado para elas não é capaz de suprir essas carências da alma, irmãos. Mas o Evangelho de Jesus, sim, ele supre todas elas. Então o que nós encontramos, irmãos, em Cristo Jesus, é infinitamente superior
a tudo aquilo que o mundo oferece, a tudo aquilo que a falsa pregação oferece. Irmãos, nós encontramos isso em Cristo Jesus. Há uma frase de um anônimo, não sei quem é o autor dessa frase, diz assim: os tesouros no céu são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros da terra. Eu sei que nós precisamos de roupas, trabalho, locomoção, moradia, glória a Deus por isso, temos tudo isso, mas essa não é a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria é aquilo que recebemos em Cristo Jesus. Terceira e última aplicação dessa manhã, já caminho para o final. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão. Passado ou presente? Com qual dos dois você quer ficar? Paulo está dizendo para a igreja: escutem, eu fui judeu, eu fui circuncidado, eu era da tribo de Benjamim, eu fui fariseu, estudei com Gamaliel, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tudo isso ficou no passado. Tudo isso é refúgio, tudo isso é escubalo, tudo isso é excremento, tudo isso é esterco, frente àquilo que eu recebi com Cristo. O importante para mim é o que eu tenho hoje, não o que eu tive ontem. Nós temos que tomar uma decisão, irmãos. Certa vez, um homem estava conversando com seu amigo, batendo um papo com um amigo, e aí ele disse assim para o amigo: rapaz, a minha esposa hoje está muito histórica. Aí o amigo deu uma risadinha e disse assim: histórica? Você não quer dizer histérica? Não, é histórica mesmo. Ela vive me lembrando do meu passado. Vive falando das coisas que eu fiz no passado. Histórica mesmo. Lembrando lá de trás. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem muito crente histórico na igreja que não consegue esquecer o passado. E aqui não é no sentido de esquecer porque está sofrendo, não. É no sentido de gostar do passado. Quer viver o presente, mas quer trazer o passado junto. Eu fiz isso, e às vezes dá até um certo saudosismo. Como era bom quando eu podia fazer isso, hoje eu não posso mais. Estou na igreja. Mas quer saber? Eu acho que de vez em quando não tem problema. Aí vive trazendo o passado, sabe? Vive querendo viver o presente, mas de olho no passado, não solta o passado. Eu quero dizer uma coisa para você: viva o presente, viva o que Deus está te dando para viver agora. Olhe para o futuro, olhe, esse presente está preparando você para o futuro, mas tem tanta gente que está trazendo o passado na bolsa. E aí de vez em quando fica dando um pulinho lá fora, fica tentando fazer algo que fazia, porque não consegue ficar sem aquelas velhas práticas, uma praticazinha aqui, uma praticazinha ali, uma praticazinha colar. O que tem de vez em quando eu fazer isso? Não tem problema, não é? Essa tem sido talvez a justificativa de muitos hoje estarem tentando dar aí uma cara evangélica para muitas práticas mundanas, porque na verdade não conseguem viver sem o tal do passado. Irmãos amados, o que eu fui, o que eu tive, não se compara ao que eu sou e ao que eu tenho. Então, passado ou presente, com qual dos dois você quer ficar? Paulo tinha isso muito bem definido no seu coração. Tanto é que ele vai dizer lá, versículo 7, versículo 8: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, desvencilhe-se daquilo que você foi, daquilo que você fez. Viva o novo com Jesus. Entregue-se. Usufrua de tudo aquilo que Ele tem para você. Eu termino com uma frase que diz assim: não me procure no meu passado, eu não vivo mais lá. Que Deus nos abençoe nesta manhã, irmãos. Que nós possamos olhar para o pastor Paulo
que nos deu conselhos tão preciosos nesta manhã, que nós possamos olhar para Ele e possamos realmente valorizar aquilo que nós temos com Cristo. É isso que importa. Como é que está a sua vida diante de Deus? Você tem caminhado com o Senhor como? Totalmente rendido a Ele, totalmente entregue, vivendo o que Ele tem para você? Ou você ainda está nem lá, nem cá, tentando andar aqui, tentando andar ali, perto do passado? Como é que está a sua vida? Você não consegue olhar para aquilo que Cristo te deu e consegue valorizar a altura de realmente se soltar daquilo que você foi, não importa mais. É interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo dá uma lista de pecados que impedirão as pessoas de entrarem no céu. Aí ele vai dizer, não é? Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, não é? Nem idólatras, nem sodomitas, nem roubadores, nem bebedores, não entrarão no reino de Deus. Aí Paulo diz uma coisa impressionante no versículo 10. Ele diz assim: e tal fostes. Olha só o passado. E tal fostes alguns de vós. Paulo não disse, e tais são ainda alguns de vós. Ele diz, e tal fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido regenerados, haveis sido justificados. Maravilhoso esse texto. Então, como é que está a sua vida? Qual é a configuração que você tem hoje? Alguém que tem vivido o presente, se entregando a Cristo, caminhando com Cristo, valorizando a Cristo, amando a Cristo, valorizando tudo aquilo que Cristo tem? Ou você ainda está olhando para trás o tempo todo, tentando de alguma maneira adaptar uma coisa aqui, uma coisa ali, para que você possa viver sem menos pressão? Porque não tem sido fácil caminhar com Jesus. Eu sinto muita falta das coisas que eu fazia. Ore a Deus para que o Senhor traga alegria para o seu coração naquilo que você tem e ajude você a se desvencilhar daquilo que você foi, para que você possa viver como Deus quer que você viva. Vamos orar nesse momento? Pai, nós agradecemos por todas as lições dessa manhã. Obrigado pelos desafios que o Senhor colocou diante de nós e por tudo que verdadeiramente estamos aprendendo dia após dia com a sua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos conselhos deste grande pastor, deste grande homem de Deus que é Paulo, Senhor, que te serviu de forma tão magnífica e deixou para nós conselhos tão preciosos. Deus, nos ajude a amar o seu evangelho, amar a palavra que nós temos ouvido, Pai, e rejeitar tudo aquilo, Senhor, que não é o evangelho de Cristo. Ajude-nos a ter prazer, a ter alegria naquilo que nós temos em Cristo Jesus. E ajude-nos, Deus, a nos desvencilhar do nosso passado, daquilo que fomos, daquilo que fizemos. Deus, isso é escubalon para nós. Nós não queremos mais isso, Pai. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Somos seus. Queremos amá-lo e valorizá-lo cada dia mais por isso. Coloque em nós o contentamento, Pai, diante de tudo aquilo que temos. E se há alguém nessa igreja, Pai, que tem vivido uma vida dúbia, que não consegue se soltar do passado, ó Espírito Santo, liberte essa vida, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos hoje. Porque o importante, Senhor, é o que nós somos hoje, é o que nós temos hoje. Seja glorificado o nome do Senhor. Aceita a nossa gratidão. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Desejamos a todos um domingo abençoado.